Existe uma arma secundária dentro do jogo que você muito provavelmente pode ter deixado passar desapercebida, e eu tô falando aqui da Zimos, uma arma que pode ser adquirida através do pai em Deimos e requer que o jogador tenha no mínimo rank de maestria no 11. Inicialmente você pode até achar que essa arma é na verdade fraca, mas a interação dela com o dano crítico é um tanto quanto surpreendente. E nesse vídeo a gente vai entender melhor como que a Zimos realmente funciona. E antes que eu me esqueça, lembre-se que você pode ajudar o canal com uma doação, tornando-se membro ou só compartilhando o vídeo. Bora! Zimos é uma pistola semi-automática que possui em seu disparo 23 de dano, o que é bem pouco, diga-se de passagem, enfim. E esse dano é dividido entre dano perfurante e dano colisivo. Ela também conta com um dano radial de 3.3 metros de raio, tendo nesse dano 61 de dano tóxico. Ambos dos danos possuem apenas 5% de chance crítica, o que também é muito pouco. Junto disso, 2.3x de multiplicador de dano crítico e 30% de chance de status. O diferencial dessa arma tá de fato na interação dela com tiro na cabeça. Tiro na cabeça atordoa o alvo por 1 segundo mais ou menos e causa também um dano inexpressivo antes de explodir para causar 953 de dano tóxico, enquanto também lança violentamente o alvo para cima. Depois, lança 4 esporos que procuram ali inimigos dentro de um raio de 20 metros, de alcance do inimigo que você deu o disparo original. Enfim, esses esporos causam um dano colisivo com proc garantido, além também de causar 333 de dano tóxico em um ataque radial que tem a chance de procar o efeito de status tóxico. Antes de começar a buildar, a gente tem que levar em consideração algumas coisas aqui ainda. A primeira delas é que para a arma lançar os esporos, o inimigo tem que ser stunado pela arma, pelo disparo da arma, o que significa que você não consegue esse efeito de espalhar vários esporos quando o inimigo está sob efeito de guarda reforçada ou quando o inimigo é apenas imune a algum tipo de stun, como por exemplo acólitos ou até mesmo bosses. Esporos gerados ainda podem se prender nesses inimigos e causar dano neles, você só não pode atirar neles esperando com que eles espalhem esporos para os inimigos à volta, porque infelizmente não funciona assim. A segunda coisa que você tem que saber é que essa arma escalona o dano e a chance crítica dela de forma diferente, e muito diferente. Os seus mods de aumento de dano crítico têm o dobro do valor original. Por exemplo, Primed Target Cracker, ao invés de te proporcionar um aumento de 110% de dano crítico, no cálculo ele acaba entrando como 220% de aumento de dano crítico, e isso acaba valendo para todos os mods de dano crítico equipados. Por exemplo, Primed Target Cracker e Hollow Point equipados, na verdade seriam 340% de aumento de dano crítico, e calculando aqui mais ou menos a gente teria aproximadamente 10x de multiplicador crítico na arma usando apenas esses dois mods. E vale ressaltar que isso vale apenas para as explosões dos esporos. O dano do disparo normal continua utilizando os cálculos normais, mas isso aqui acaba sendo irrelevante porque a gente quase não causa dano com o disparo normal. E enquanto isso, a chance crítica absoluta aditiva também é dobrada. A chance crítica absoluta é um tipo de bônus que funciona de forma diferente. Enquanto os mods normais de aumento de chance crítica multiplicam a chance crítica base da sua arma, sendo completamente dependentes de uma boa estatística para te fornecer um bom multiplicador, a chance crítica aditiva entra depois de todo o cálculo, somando apenas o seu valor original. Por exemplo, o Enervação Arcana, por isso que ele é tão poderoso. Em outras palavras, o valor mostrado na interface do jogo é literalmente somado à chance crítica final da sua arma. Então, sim, esse valor é dobrado nas explosões dos esporos. Existem também outras fontes de aumento de chance crítica aditiva, por exemplo, a gente tem o Vingança Arcana, a gente tem o mod Cat's Eye do Kavati Adarza e a gente também tem a quarta habilidade do Harrow Covenant. Vale ressaltar que vulnerabilidade, a chance crítica aqui não funciona. A arma não vai dobrar a vulnerabilidade. Então, por exemplo, um Temple ou até mesmo o mod de ampliação do Zebagot, que causa no inimigo vulnerabilidade a chance crítica, não funciona dessa maneira. Eu tô falando aqui de aumento de chance crítica aditiva e não de vulnerabilidade a chance crítica. Outra coisa que a gente deve saber sobre os esporos é que mods de aumento de dano base não funcionam perfeitamente. No hit de contato dos esporos onde é causado o dano colisivo, o mod surte efeito,
Porém, no dano tóxico radial, infelizmente não. E isso já exclui não só os mods de aumento de dano base, mas também arcanos e habilidades que aumentam o dano base. Quero dizer, é claro que se você quiser você pode usar, mas levando em consideração que o hit de contato dos esporos não proca outro efeito a não ser o colisivo forçado, você não vai querer aumentar o seu dano base se o foco for dano com efeito de status. Em compensação, além de mods de facção, é claro, mods de dano elemental aumentam não só o dano de contato, como também o dano radial, fazendo mais sentido a utilização desse tipo de mod na build. Você pode fazer gasoso usando apenas o mod ígneo, já que o tóxico da arma se mistura com o mod equipado. Assim como você também pode fazer, por exemplo, viral e elétrico, você pode fazer só o explosivo, ou até mesmo apenas o corrosivo, se o seu foco for aplicar efeito de status forçado com o Lavos. E quando eu digo Lavos, é Lavos, apenas ele. A segunda habilidade do Site 9 não afeta as explosões dos esporos e o seu disparo, infelizmente, não atravessa paredes com a primeira habilidade dele. Mais uma vez, infelizmente, não sobrou nada pro nosso Site 9. A terceira habilidade da Sarin também, por incrível que pareça aqui, não funciona nas explosões dos esporos. Você pode usar o mod de ampliação da primeira habilidade, já que ele te fornece aumento de dano elemental, dano corrosivo, e consequentemente esse mod também aumenta o dano das explosões. Se quiser usar junto da Sarin, tudo bem, não tem problema. A minha recomendação nesse caso é utilizar junto do núcleo de esporos, fazendo ali um auxiliar o outro. Vale ressaltar também que os clones da Mirage, infelizmente, não ativam o efeito de espalhar os esporos quando o disparo do clone atinge a cabeça do inimigo. Isso aqui, eu vou ser bem sincero, eu achei muito broxante. Mods de aumento de tiro múltiplo aqui na arma são uma ótima escolha, porque aumenta a quantidade de tique de dano que você causa com os esporos. Quanto mais tiro múltiplo, mais tique de dano o esporo vai causar e, consequentemente, não só mais dano, mas também mais efeitos de status você acaba causando também. E agora, falando em sinergias, bom, como eu disse, Lavos é uma ótima escolha, como normalmente sempre acaba sendo, porque com o mod de ampliação dele Valence Formation, você pode escolher algum efeito de status da sua preferência e simplesmente colocar ele na sua arma, garantindo aquele efeito em qualquer disparo da sua arma. Então, eu não tenho mais nada a dizer. Escolha o elemento que você quiser e divirta-se, enfim. Mas chega de falar do Lavos. Vamos começar a ir um pouco além disso, vamos começar a ver realmente o que outras coisas aqui podem ser feitas com as imos. Bom, habilidades como Roar, habilidade do Rhino, e Nourish, habilidade do Grendel, funcionam, o que é óbvio, porque a gente já espera com que elas funcionem, é claro. Enfim, a habilidade da Mirage Eclipse não funciona tão bem assim, porque ela bonifica apenas o dano de hit do contato, aquele dano colisivo, então acaba não sendo uma opção tão viável quanto as opções ditas anteriormente. Mods de ampliação que fornecem dano elemental, como o da Sarin, por exemplo, também funcionam tanto para aumentar o dano, tanto também para fornecer o status do mod. Então você pode usar o mod do Volt, o mod da Ember ou até mesmo o mod do Oberon, todos eles funcionam da mesma forma, o que vai mudar é apenas o efeito de status que é colocado na sua arma. E enquanto a habilidade do Shaku, Shatta's Whisper, funciona de forma um tanto quanto singular, se é que eu posso falar desse jeito. Bom, para começar que as explosões dos esporos infelizmente não causam dano em outra instância, e por conta do efeito de status de Void também, os esporos são impedidos de se espalhar. Ao invés disso, o que acontece é que todos eles vão ser puxados para o centro da bolha, atingindo o inimigo que deu origem a eles. O que você também pode fazer é usar a terceira habilidade do Nidus ou a terceira habilidade do Shaku, sendo a Gaze, é claro, que acaba imobilizando um inimigo e tornando ele imortal enquanto está sob efeito da habilidade. E quando você atira na cabeça desse inimigo imobilizado, você também gera esporos. E dessa forma você pode literalmente ficar parado apenas atirando nesse inimigo enquanto mata todo mundo à sua volta. Lembrando também aqui que o Shaku pode unir o útil ao agradável, além de usar explosivo com Shatta's Whisper, você pode usar um novo mod da quarta habilidade que aumenta o dano de Void causado nos inimigos, então, bom, é só sucesso, divirta-se com ele também. Uma outra utilização muito interessante é com o Frost, que, meus amigos, funciona absurdamente bem, eu não tô exagerando. Primeiro que você pode remover a armadura dos inimigos e congelar eles usando a quarta habilidade, enquanto usa um mod de ampliação dele, Biting Frost, que aumenta o dano crítico em 200% contra inimigos congelados. Não só o dano crítico, a chance crítica também, mas a chance crítica aqui acaba sendo meio irrelevante, enfim. Vale ressaltar uma coisa muito importante aqui, para você acabar não se confundindo quando você for calcular o multiplicador
multiplicador de dano crítico da sua arma. O valor do mod do Biting Frost, infelizmente, não é dobrado como os mods que a gente acabou equipando na arma. Mas não se preocupa, mesmo assim acaba valendo muito a pena você usar esse mod aqui, porque, querendo ou não, acaba sendo um bônus, mais dano pra você causar no inimigo. Como eu comentei anteriormente, a quarta habilidade do Harrow Covenant também fornece aumento de chance crítica aditiva, então você pode usar o Harrow que ele também vai funcionar muito bem aqui. E uma coisa interessante do Harrow é que com a primeira habilidade dele, além de você regenerar os seus escudos, você acorrenta o inimigo e deixa ele parado. Então se você tem dificuldade para acertar a cabeça dos inimigos, Harrow também pode ser uma ótima escolha aqui. Talvez você também pense que com o Harrow, o Enervação Arcana pode acabar se tornando obsoleto, e nesse caso, sim, você pode acabar utilizando outro arcano aqui. No meu caso, eu preferi utilizar um Vault Burst, e é claro, junto disso você vai precisar usar alguma melee com bastante combo inicial, porque o que esse arcano faz basicamente é consumir o combo e transformar esse combo tanto em chance crítica, que pra gente não importa tanto, mas também em dano crítico, que pra gente vai ser muito interessante. E no Harrow você vai acabar utilizando também junto o Vingança Arcana, para mais chance crítica aditiva ainda. Talvez você até se pergunte, bom, por que eu vou usar esse Vingança Arcana se a quarta habilidade do Harrow já me fornece chance crítica que, em teoria, o suficiente? Se eu atirar na cabeça do inimigo eu tenho 200%. E, bom, nesse caso, por mais que na teoria seja o suficiente, na prática não é tanto assim, porque, infelizmente, meio que não funciona tão bem, não é garantido. Às vezes vai ser amarelo, às vezes laranja e às vezes vermelho. Então, nesse caso, é só você colocar um Vingança Arcana, porque você vai ter ainda mais 45% de aumento de chance crítica aditiva, que também é dobrado, como eu comentei anteriormente, e nesse caso você não tem que se preocupar com nada. É só literalmente andar e atirar nos inimigos e pronto, head crit infinito. E junto disso tudo, para maximizar ainda mais a quantidade de kill que você pode fazer, o Nautilus possui um mod de preceito chamado Cordon, que puxa inimigos num raio de 30 metros. Mais metro do que muita habilidade que a gente pode acabar usando para puxar inimigo também. E muito mais prático também, porque com ele a gente também pode usar Manifold Bond, que acaba permitindo com que a gente reduza o tempo de espera, fazendo com que o Cordon puxe mais e mais e mais inimigos, sem você ter que fazer nada, a não ser literalmente atirar na cabeça dos inimigos. É só isso. Junto disso também, se você quiser, você pode acabar usando alguma arma pra acabar congelando os inimigos, e nesse caso, eu acabo recomendando uma Artax, porque quando você congela os inimigos, você consegue controlar eles ali, manter eles juntos por mais tempo, e parados também. O que facilita muito a sua vida se você quiser manter um alto kbpm, até porque ele também aplica vários efeitos diferentes para você conseguir ficar resetando a Cordon com Manifold Bond, meio que tudo aqui acaba sinergizando entre si. E antes de finalizar o vídeo, eu gostaria de ressaltar algumas pequenas coisinhas aqui. A primeira delas é que é possível também utilizar Zimos com o mod Hemorrhage, para procar efeito de status cortante nos inimigos afetados pelo dano de contato, aquele dano que força o efeito de status colisivo, e é justamente ele que faz com que Hemorrhage seja muito interessante. Nesse caso aqui, na utilização com Hemorrhage, você vai querer utilizar Viral na sua build, porque assim você aumenta ainda mais o dano de corte, que acaba ignorando a armadura. Se você tiver Viral de fontes externas, como por exemplo uma Primer, ou um Nourish, ou até mesmo um companheiro, você pode preferir não utilizar Viral e acabar utilizando outra coisa. Outra coisa é sobre os arcanos para secundárias. Sim, existem outros arcanos que fornecem chance crítica, porém nenhum deles é como Enervação Arcana. Nenhum deles fornece tanta chance crítica que é simplesmente absoluta, chance crítica que simplesmente é aditiva. Os outros arcanos de chance crítica meio que funcionam como se fossem os mods da arma, então acaba não valendo tanto a pena assim quanto o Enervação. E é isso, rapaziada, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça que você pode ajudar o canal com uma doação, se tornando membro, ou até mesmo só compartilhando o vídeo. Valeu, tamo junto e é nóis!